Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre viajar com menores. O governo brasileiro é muito rigoroso e controla, quando você chega no aeroporto internacional, a Polícia Federal controla. E acho que esses controles são corretos, levando-se em conta a imensa quantidade de problemas que tem no Brasil com crianças roubadas e desaparecidas. No caso que você seja casado com um estrangeiro e vive no exterior, é importante para que o seu filho ou filha tenha a cidadania brasileira, e aí nesse caso você tem que contactar o consulado da Embaixada do Brasil do país onde você vive para saber quais são todos os documentos que você precisa para retirar, no caso a certidão de nascimento e automaticamente o passaporte brasileiro, independendo da nacionalidade da criança. No caso da minha filha, ela tem dupla cidadania, ela tem passaporte austríaco por conta do pai e passaporte brasileiro por conta da pessoa que vos fala. Uma coisa que eu recomendo bastante é que quando você faz o passaporte do seu filho, é que tenha uma autorização de viagem diretamente. Eu vou ver se eu coloco a foto aqui, dessa foto, no caso do passaporte da minha filha, com essa autorização, e é uma autorização que permite com que os dois, tanto o pai como a mãe, possam viajar com a criança. Caso contrário, a cada vez que você for ao Brasil, você vai ter que ir ao consulado da Embaixada do Brasil do país onde você vive para solicitar uma procuração, ou no caso aí no Brasil, ir ao cartório. E aí é uma tranqueira, é um dinheiro. Se você já tem essa declaração direto no passaporte, facilita bastante. E aí provavelmente vocês devem estar se perguntando, existe algo semelhante, por exemplo, aqui na Áustria? Não, aqui na Europa, de modo geral, esse tipo de controle não tem. Ou seja, minha filha com passaporte austríaco, ela pode viajar ou comigo ou com o pai e não haverá esse tipo de declaração. Mas prestem muito atenção. A cada vez que eu viajo com minha filha e volto, normalmente eu volto para o aeroporto de Frankfurt, mas pode ser qualquer outro aeroporto. Eu já passei muitas vezes em Madrid, em Barajas, Lisboa ou Charles de Gaulle, por exemplo, na França. O policial, ele vai fazer perguntas para a criança do tipo: onde você mora? E no meu caso, como a minha filha, ela tem um biotipo muito diferente do meu, ele é lourinho do olho verde, às vezes o policial pode vir a perguntar, tipo, ela é a sua mãe mesmo, como já aconteceu comigo. Então, quando você volta, pelo menos aqui na Europa, e prestar muita atenção na foto, tá? O policial na fronteira, ele vai estar muito de olho na foto e vai estar muito observando. Então, sim, não há necessariamente o mesmo tipo de controle que há com a Polícia Federal, mas mesmo assim os policiais não dormem de serviço e pode ser algumas perguntas, especialmente se o seu filho ou sua filha tiver um biotipo um pouquinho diferente do seu. Outra coisa que é muito importante também, sobretudo o pessoal quando sai do Brasil em direção à Europa ou em direção aos Estados Unidos, para o exterior, viajando com criança, vocês tenham pelo menos no aeroporto de Guarulhos 3 horas para fazer essa troca. Você vai dizer assim, Adriana, 3 horas? Sim, 3 horas. Porque ali, como eu mencionei no primeiro vídeo, falando a questão dos perrengues com mala, o aeroporto de Guarulhos ele não tem uma infraestrutura muito boa. E pode ser que no momento que você o voo esteja, ou o momento que você chegue aí, ou se por acaso você já é de São Paulo e chega aí para fazer o seu embarque, possa ser que aquela parte de controles de passaporte estejam lotados. E a Polícia Federal controla invariavelmente cada criança. Não interessa se ela é só dos pais brasileiros ou pais estrangeiros, ou como no meu caso misto, né, eu brasileira e o pai austríaco, então vai sim demandar um certo tempo. Eu já peguei muita fila aí, especialmente no mês de julho, quando eu vou, quando é verão aqui, no caso no Brasil vai ser inverno, mas muita gente aproveita para ir fazer
um exemplo clássico, né? Ir para Orlando e para Miami. Então você vai ter filas imensas no controle ali no aeroporto de Guarulhos. Então, vocês, quando forem marcar o voo, tenham pelo menos 3 horas de tempo. E se por acaso você vai de algum outro lugar no Brasil, como acontece comigo, que eu vou de Brasília e vou para Guarulhos para pegar o voo de volta para a Europa, não pense, saiu do avião, direto para o controle, porque sempre tem fila. E infelizmente, e muitas vezes acontece de nem todos os guichês estarem abertos, e aí você pode e corre o risco sim de perder o voo. E claro, outra coisa muito importante é nos voos internos no Brasil, você tem que também ter um documento da criança, né? Aí depende, bebezinho, a minha filha, eu mandei fazer uma fotocópia pequenininha da certidão de nascimento dela e plastifiquei para poder fazer os voos internos, tá? Isso é muito importante para você ter algum documento, ou se o seu filho já tiver uma carteira de identidade, porque isso também é controlado. O que a gente já falou é muito certo que seja feito, porque infelizmente há muito problema com crianças desaparecidas ou roubadas no Brasil. Bom, então é isso. Essa é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês, levando em conta viajando com crianças menores. São certas burocracias, pode ser um pouco uma chatice em alguns momentos, mas eu acho que é um controle correto que a Polícia Federal faz e vale muito a pena a gente estar de olho na segurança dos nossos pimpolhos. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês estejam gostando do Histórias Vida Europa, ainda tem muita história para contar. Peço gentilmente para que você se inscreva no canal, curte, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!